A vida pessoal de Júlia deixava muito a desejar. Ela sonhava com um lindo e apaixonado caso de amor, com uma conclusão lógica indispensável na forma de uma cerimônia de casamento em algum lugar de Bali. Mas até agora, ela só havia tentado pegar o buquê da noiva nos casamentos de suas amigas. E ela era uma verdadeira beleza. Júlia era magra e flexível, graças à sessão de ginástica na escola de dança de salão e a um interesse não tão antigo em andar a cavalo. O rosto de Júlia não era apenas bonito, mas também interessante. Grandes olhos verdes emoldurados por lindos cílios curvados e picantes, lábios sedutoramente carnudos e bem definidos e covinhas tocantes no queixo. O cabelo longo, loiro dourado e pesado como seda, causava inveja em mais de uma amiga. Deus também não havia ofendido Júlia com sua inteligência. E não se tratava apenas do diploma de crítica de arte e do conhecimento de 2 idiomas, espanhol e francês. Ela tinha muito o que falar. E o maravilhoso senso de humor de Júlia era sempre apreciado. Ela trabalhava na redação de uma famosa revista de arte e, portanto, era financeiramente independente. Mas, por alguma razão, seus relacionamentos com rapazes simplesmente não davam certo. E os rapazes, com exceção do primeiro amor de escola, eram fictícios. Um deles acabou se revelando um Alfonso. Outro era um amigo muito gentil com bebidas quentes. O terceiro namorado trabalhava em uma empresa de alimentos sólidos e se sustentava sozinho, bebendo apenas nos feriados. "Quando eu me casar", disse Jay. "Vou me casar em uma igreja com minha alma gêmea. Nada de cartório de bairro. Se vamos nos casar, será na frente de Deus." Bem, isso parecia promissor. Jay até apresentou Júlia à sua mãe. Foi quando ela percebeu que estava diante de um clássico filhinho da mamãe. Júlia nunca perdeu a esperança de reabilitá-lo. Infelizmente, um filhinho da mamãe é um diagnóstico para toda a vida. A mãe de Jay estava invisivelmente presente com ele em todos os lugares, até mesmo na cama. Sempre que ficavam sozinhos juntos, a mulher detestável ligava para o filho dele. E quando Júlia delicadamente insinuou ao namorado que o telefone poderia ser colocado no modo silencioso, ele espalmou as mãos. "E se a mamãe ligar?" E isso dizia tudo. Júlia perdeu a paciência e, arrependida, apontou o filhinho da mamãe para a porta, entrando em profunda depressão. A menina começou a alimentar sua condição com seus bolos favoritos. As consequências de um protesto tão vívido contra a injustiça do destino refletiram imediatamente na cintura de Júlia. No entanto, o resultado não foi tão ruim. O incentivo para perder peso sempre foi um dos mais poderosos para a garota. E o próprio treinamento intenso na academia a distraía de pensamentos felizes. E então, sua colega de classe, Ina, a convidou para o casamento. E ela voltou a ser saudável. A depressão novamente. Só que dessa vez, sem os bolos. Júlia sentiu que estava começando a odiar silenciosamente os casamentos e um dia decidiu que não iria mais a eles. Algumas semanas depois, o namorado de sua prima a pediu em casamento. "Eles estão brincando comigo?" pensou Júlia com irritação. "O casamento é em 1 mês. E, a propósito, haverá alguns homens muito interessantes e ricos lá." Júlia suspirou pesadamente. "Júlia, o que está fazendo?" A irmã Hannah se ajoelhou na frente da prima e olhou em seus olhos. "Haverá um feriado em sua rua também. Você só precisa acreditar nisso." Júlia bufou com ceticismo. "Eu já estou descrente. Acho que nasci sob uma estrela azarada." "Não, você não nasceu", objetou o primo, com firmeza. "Você só não encontrou sua alma gêmea ainda. Você e sua alma gêmea ainda não se encontraram." "Oh, não fale comigo sobre almas gêmeas." Júlia me deu as costas. "Você está errado sobre isso. A propósito, o conceito de almas gêmeas remonta à Grécia Antiga."
A garota suspirou novamente. É fácil falar sobre conceitos quando você tem uma boa vida pessoal e seu futuro marido é o sonho de toda mulher sensata. Dakota era um cara bonito, alto e de porte atlético. Ele tinha sua própria empresa de venda de equipamentos digitais, um apartamento no centro da cidade e, ao que parece, uma bela casa de veraneio. Mas o mais importante é que ele tinha admiração por Hannah. No tempo frio, Dakota ligava para sua amada e perguntava se ela estava bem agasalhada. E a amiga de Julia, Susan, colega de classe? Seu então futuro marido, Anthony, não era rico, mas juntos eles tinham um apartamento e um bom carro. Tinham 2 filhos. Ultimamente, Julia e Susan não estavam se encontrando muito. Não era de se admirar, porque agora sua amiga tinha uma família e suas próprias preocupações e que diabos novos amigos. Tão casada quanto Susan. Não é segredo que as moças solteiras não têm muita chance de serem convidadas para festas de casais. Receio que você não se interesse por nós. Susan respondeu a Julia quando soube acidentalmente que sua amiga estava indo para um piquenique. Julia não estava muito ansiosa. Por quê? Para fazê-la se sentir uma completa idiota? Não. Não queremos esse tipo de felicidade. E ainda assim, Julia se sentiu magoada. Era óbvio porque ela não havia sido convidada. Então, ela tinha que encontrar sua alma gêmea, não importava o que acontecesse. O que estou dizendo? Hannah estava animada. E se esse casamento acabar sendo fatídico para você? Você é uma garota bonita, magra, interessante e não é estúpida. Para onde os rapazes olham? Hannah continuou a refletir. Nem todos os homens gostam de uma mulher inteligente. Eu diria que apenas alguns. Eu digo para você acreditar no melhor. Hannah insistiu. O casamento de um primo foi celebrado em uma antiga mansão nos arredores da cidade. O pátio foi decorado com guirlandas intrincadas de balões e vasos com algumas flores estranhas. As mesas para o banquete de casamento foram colocadas no primeiro andar. Seria melhor se fosse ao ar livre no verão, comentou Julia. Mas é claro, não é da minha conta. Nós queríamos comemorar lá fora. Como se estivesse adivinhando seus pensamentos, Hannah disse. Mas sua mãe insistiu no primeiro andar. O que há de errado em comer ao ar livre? Perguntou Julia, intrigada. A senhora Nana acha que isso é para plebeus. O recém-casado sortudo, pensou Julia com um sorriso. E de repente lhe ocorreu que havia vantagens em estar sozinha. Sem sogra, por exemplo. Mas quando Julia olhou ao redor e viu que todas as meninas de sua idade tinham namorados, ela imediatamente se afundou. Anime-se, irmã! Hannah sorriu de forma encorajadora. Você está procurando no lugar errado. E por falar nisso, aquele cara que está perto do pilar está de olho em você. Ele é bom, por sinal. Que cara? Julia perguntou incrédula e mordeu a língua. O cara, ao lado da coluna, estava realmente olhando para ela, e havia interesse em seu olhar. Talvez ele não fosse apenas bonito, mas também atraente. O que eu quero dizer com isso? A prima deu uma piscadela. Vamos lá, não se perca. Você verá, e em 6 meses estaremos em seu casamento. Oh, que belo casal poderíamos formar. Por que em 6 meses? Perguntou Julia. Estou apenas dizendo, Hannah disse. Bem, que Deus a abençoe. E lembre-se, você é uma garota muito atraente. Para que serve isso? Julia pensou de forma pessimista, mas deu o sorriso mais encantador que conseguiu. Oi, disse o rapaz, olhando para Julia com olhos de veludo. A julgar por sua aparência, ele era de ascendência grega. Oi, disse ela. Você tem um corpo incrível, elogiou o belo estranho. Obrigada, Julia. A moça sorriu. Qual é o nome da bela ninfa? Ele perguntou. Julia. E eu sou Platão. O rapaz respondeu e beijou a mão dela com cerimônia. Então ele é de fato um grego e talvez de sangue puro.
pensou Júlia. Você é parente da noiva ou do noivo? Perguntou Platão. Sou primo da noiva. Oh, todos em sua família são tão charmosos, ou é só você e sua irmã? Ele sorriu novamente, mostrando seus dentes impecáveis. Está vendo aquela senhora de vestido lilás ali? É a minha mãe. Você está brincando. É mais como uma irmã mais velha. Bem, sou uma grande amiga de Dakota. Júlia, seria uma honra se você se sentasse mais perto de mim, na mesa do casamento. Que maneiras impecáveis ele tem. A garota ficou maravilhada. Aristocrático de fato, ela comentou com prazer. Na mesa do casamento, Platão estava cortejando Júlia de uma maneira que tocou Júlia no coração. Este champanhe é uma verdadeira obra-prima, disse ele, saboreando a bebida. Já provei todos os tipos de bebidas, mas este é o amor da minha vida. Você gosta dele? Para ser sincero, Júlia gostava mais de vinho tinto, mas, por causa de um homem tão bonito, ela estava disposta a amar a vodka. Eu adoro, Júlia exalou. Então vamos tomar um drink em um Bruderschaft e finalmente mudaremos para você, exclamou Platão. A garota aceitou a proposta com entusiasmo. Após o Bruderschaft, ela encontrou os olhos de Hannah. Ela levantou o polegar e deu uma piscadela. Depois de algumas horas, a refeição deixou de ser entediante. Os convidados estavam dançando, rindo, brincando e tendo conversas agradáveis. E, de vez em quando, parabenizavam os jovens. Vamos dançar? Sugeriu Platão. Com prazer, respondeu Júlia com sinceridade. Depois de uma composição sincera, o cavaleiro fez uma reverência e disse: Júlia, e eu tenho uma ideia esplêndida. É assim mesmo. Ela sorriu. E o que é isso? Vamos pegar um drink e um lanche desta mesa suntuosa e fugir daqui? Dar uma volta, conversar? Júlia hesitou. Platão era sem dúvida digno de confiança. Um cara como Dakota simplesmente não podia ter amigos que fossem preguiçosos. Mas será que ele não acharia Júlia frívola? É como um campo minado. Quando você comete um erro, ele desaparece. Há algo errado? Perguntou Platão, preocupado. Júlia não sabia o que responder. Não foi. Afinal, é um feriado, e tentar gritar por cima da música é uma tarefa ingrata. Platão não a convidou para a cama, mas para um passeio. Se ele for um homem decente, não se permitirá nada desnecessário. Se o fizer, bem, Júlia o recusará. E é isso. Está tudo bem. Ela sorriu. E fico feliz em aceitar sua oferta. Para dizer a verdade, não gosto de reuniões barulhentas. A mesma história, exclamou a nova conhecida, e Júlia pensou que parecia ter encontrado uma alma gêmea. Platão pegou a garrafa da mesa, carregou 2 grandes cachos de uvas e alguns pêssegos em uma bandeja e, sob os olhares de desaprovação dos rígidos representantes da geração mais velha, dirigiu-se à saída, onde Júlia já o esperava. Parece que me comprometi irremediavelmente. Com um sorriso, Platão acenou com as mãos. E os jovens, rindo, saíram pelos portões da mansão. Chegaram à praça, sentaram-se em um banco e estenderam a fruta do troféu em um lenço que estava em sua bolsa. Platão riu. Eu não tinha pensado em óculos. Ele riu. E Júlia também sorriu. E logo eles estavam rindo até as lágrimas. Como vamos sair dessa? Perguntou Júlia. Bem, para a mesa, eu certamente não voltarei. Sorriu Platão. Os bons velhos não sobreviverão a isso. Sim! Sorriu a garota. Então, a única saída é beber pela garganta. Se você não for melindroso, é claro. Ele está rindo? Júlia ficou maravilhada. Como um jovem tão simpático poderia ter escrúpulos? Não tenho. Ela respondeu, e Platão lhe entregou solenemente a garrafa com as palavras: Primeiro gole para a senhora. A senhora é muito gentil. Júlia respondeu. Ela tomou um gole. Agora é sua vez. Júlia, você gosta de arte? Sou historiador de arte por formação, mas educação é uma coisa, e amor pela arte é outra bem diferente.
Foi o que ele disse. Eu concordo. Acenou a garota com a cabeça. E em geral, sim, eu adoro. Desde a 7ª série, gosto de paisagens. Gosto de Shishkin, Levitan, Aivazovsky. Suas pinturas são especialmente hipnotizantes, especialmente o Ninth Shaft e o navio afundando. As emoções são simplesmente fora de escala. Sim, Platon concordou. Recentemente, fui a uma exposição e vi pinturas modernas no estilo de Aivazovsky. Você sabe, não pior, talvez até melhor. E eu acredito que não pode haver pior nem melhor, disse Júlia. Cada um tem seu próprio estilo, portanto não há comparação. Também é verdade. O que você acha da vanguarda? Sinceramente, não entendo. A menos que dali cause uma boa impressão. Mas em geral, prefiro uma pintura simples e compreensível. Ela sorriu, na esperança de encerrar essa conversa intelectual. Você gosta de coisas simples? Mas o que há de errado com o simples? Júlia deu de ombros. Para mim, pessoalmente, o ponto principal é que seja bonito, se estivermos falando de pinturas. Você costuma ir a exposições de pinturas? Perguntou Platão, e a garota praguejou mentalmente. Ele não tinha nenhuma utilidade para essas pinturas. Para dizer a verdade, Júlia tinha ido a uma exposição de pinturas apenas uma vez, durante seus estudos no instituto, e isso também como parte de um programa educacional. Mas o que se pode fazer pela felicidade de uma mulher? Então ela respondeu: não tão frequentemente quanto eu gostaria, mas acontece. No dia 14 do dia 14, há uma exposição de um artista jovem e muito talentoso na galeria local. Eu adoraria que você me fizesse companhia. Júlia quase se engasgou com o champanhe. Ele havia lhe oferecido privacidade para falar sobre artistas? Você temia que o charmoso grego estivesse violando a sua honra e não gostava de falar sobre arte. Talvez ele simplesmente não soubesse por onde começar. Farei companhia a você. Ela sorriu. Os jovens beberam champanhe e voltaram para o terreno da mansão. A festa estava em pleno andamento. Júlia percebeu o olhar significativo de Hannah e sorriu vitoriosa. Ela acenou com a cabeça e levantou o punho. Você é uma ótima dançarina, gritou Platão, enquanto eles dançavam a dança latina de forma divertida. Você pode dançar o sirtaki? Claro! O cavalheiro se aproximou dos músicos, colocou algo no bolso do chefe, provavelmente dinheiro, e em poucos segundos soaram os acordes da famosa dança, e em poucos segundos todos os convidados estavam dançando. Rindo, Júlia expirou após a dança, que acabou sendo incrivelmente incendiária. Nunca estive em um casamento tão divertido. E em quantos casamentos você já esteve? Perguntou Platão. Bem, o suficiente, ela respondeu. E por que não como noiva? E eu simplesmente não encontrei a pessoa com quem eu queria ir ao casamento. Exageradamente despreocupada, disse a moça. O cara riu. Eu conheço vocês, beldades. Vocês procuram um príncipe quando a felicidade está bem perto de vocês. E quando você se dá conta, ela já está indo para outro. Eu só queria saber onde está essa felicidade. Júlia pensou, mas ficou em silêncio. Francamente, aquele homem bonito nem sequer pensava que uma garota como Júlia pudesse ser infeliz em sua vida particular. Bem, que esse seja seu pequeno segredo. Mas por que eu deveria escolher um cara com base no que é bom para mim? Júlia o provocou, assumindo o papel de uma destruidora de corações. Eu quero um príncipe. Eu me pareço com um príncipe? Platon sorriu maliciosamente. Sim, você parece, assegurou a garota e imediatamente ficou com medo. Se ele não pensaria que Júlia o impunha? Lisonjeada. O rapaz acenou com a cabeça de forma importante e as dúvidas dela desapareceram. Júlia podia sentir na pele que se sentia traída por aquele homem sensual e bonito. Além disso, todos que conhecia estavam observando-os, e era como um tempero picante ou um vinho doce e quente
que agitava o sangue. Julia estava em uma agradável euforia. Ela dançou, riu, brincou e bebeu shakes com pessoas que mal conhecia. Espero que você tenha sorte desta vez. Hannah deu uma piscadela. Eu também espero. Julia sorriu. O mais importante é não perder o buquê da noiva. Sua prima a advertiu. Julia não percebeu como o buquê tinha ido parar em suas mãos. Ela desviou o olhar da multidão risonha para o buquê e bateu os em confusão. Julia, não desista. Pam, a testemunha de Hannah, gritou alegremente. A multidão explodiu em aplausos. De repente, Julia se sentiu estranha. Ela tinha acabado de pegar o buquê da noiva e os convidados estavam batendo palmas como se tivesse sido pedida em casamento em público. Isso não seria legal? Julia pensou, deu uma olhada na mesa e precipitou esses pensamentos ousados. E então, Platon se aproximou da moça e a beijou no rosto. Os convidados aplaudiram alegremente. A propósito, os conhecidos em casamentos costumam ser bem-sucedidos, sussurrou a noiva feliz. Então, irmã, vá em frente. A solidão, é claro, é uma sacanagem, mas uma sacanagem narcisista é um diagnóstico, disse Julia, pensativa, tomando um gole de seu expresso. Bem, irmã, você tem muito o que fazer. Hannah balançou a cabeça. Parece que você precisa de aconselhamento. Eu? Ela sorriu. Você não está confusa? É realmente tão ruim assim? Por acaso, as primas eram melhores amigas. Hannah era amiga de Pam, que havia sido testemunha no casamento delas. Julia era amiga de sua colega de classe Verônica, mas cada uma delas teria sido melhor amiga da prima de Julia, sem hesitar. Os segredos mais profundos eram confiados a Hannah. Se algo fora do comum acontecesse com uma das irmãs, elas discutiriam o problema longamente, e então tudo se tornaria muito mais fácil. Agora, em uma tarde de domingo de julho, elas estavam sentadas na espaçosa varanda do apartamento onde Hannah morava com Dakota, discutindo o término do namoro de Julia. Os jovens estavam namorando havia um mês, e Julia teve que afirmar com tristeza que não, de novo não. Ela já tinha ouvido falar de homens narcisistas, é claro, mas nunca havia pensado que conheceria um. E esse conhecido, que havia começado de forma tão positiva, não estava sendo tão agradável. Se o jovem também for um clássico chato. Alguns dias após o casamento, Platão propôs a Júlia um encontro em um café, o que parecia tentador. A moça passou uma hora pensando no que vestir. O café ela iria almoçar não tinha nada a ver com estabelecimentos de luxo. Então, Júlia optou por um terninho azul acinzentado, um top branco e de plataforma prateados. Elegante, democrático e, em geral, uma ótima opção para a cafeteria. Qual não foi a surpresa de Júlia quando o viu vestido com um terno cinza rigoroso e gravata? Afinal, qual é o problema? Garota, cada um se veste como quer, mas aparentemente Platão, pela primeira vez, não pensou assim. Você está ótimo. Acho que o peito está muito aberto. O cara simplesmente deixou escapar. Julia já sabia por Hannah que o pai de Platão era descendente de uma antiga família aristocrática. Quem sabe como é a vida na alta sociedade? Pensou Julia. Não se ofenda. Ele sorriu de volta. É que nossa família honra a austeridade e a nobreza. Além disso, você é uma moça muito bonita e não precisa mostrar seus seios. Sim, acho que você tem razão. A moça assentiu, lembrou-se de que talvez, no casamento, o rapaz fosse mais simples. Entretanto, um casamento é um casamento. Provavelmente não, mas está certo, ele disse, de forma admoestadora, e aparentemente, para torná-lo mais confiante, levantou o dedo indicador para cima. O que estamos pedindo? As rosquinhas daqui são incríveis, disse Júlia. Eu gostaria de um creme e uma xícara de café expresso. Você come rosquinhas? Ele perguntou em um tom de voz, como se não fosse café e rosquinhas.
Mas alguma bebida duvidosa. Por que não? A moça deu de ombros. Não vejo sentido em negar a mim mesma minha comida favorita. E de vez em quando, gosto de mimar meu estômago com alguma comida saborosa. Preciso fazer isso com moderação. Bem, um donut significa um donut. Platão acenou com a cabeça, mostrando que seu companheiro não deveria comer donuts. Para si mesmo, ele pediu uma salada César, um copo de suco de tomate e um copo de água mineral. Prefiro comida saudável, ele comentou sobre sua escolha. Você pode imaginar que ele passou o almoço inteiro falando sobre boa nutrição e um estilo de vida saudável, exclamou Júlia. Ah, sim. Ele também é o terno e enfatizou como ele combinava com ele. E dietas? Disse Hannah com incredulidade. Essa é a verdade, ela lhe garantiu. Sim, é verdade. Alguns dias depois, ele e eu fomos a uma exposição de um jovem artista. Tudo o que ele disse foi: acho que os destaques são desnecessários aqui e um tom mais frio é mais apropriado. E sempre. Júlia, o que você acha? O que você acha? Hannah deu de ombros. Afinal de contas, você estava na exposição. O homem expressou a opinião dele e, a propósito, estava interessado na sua. Não tenho nada a objetar a isso. Mas quando esse jovem aristocrata grego ficou me examinando no restaurante, tive vontade de decorar sua bela cabeça com um prato de macarrão. Além disso, ele estava novamente elogiando sua roupa. Dessa vez, era uma jaqueta vermelha, calça preta e uma camisa preta com bolinhas brancas. O que há de errado com isso? Não era ruim, mas se você não enfatizar isso como um paquerador, acho que vou aceitar, respondeu Júlia. Hannah deu uma risadinha. Sempre me perguntei sobre um casal tão bonito. Então, minha querida prima, estou sozinha novamente. Ela resumiu com tristeza e tirou os cigarros da bolsa. Você começou a fumar? Minha irmã ficou espantada. Eu vou fumar? E o quê? Ela suspirou. Você deveria. Se eu fosse você, faria uma busca ativa. Bem, não deu certo com você? Que assim seja. Sabe por que as coisas não dão certo para você? Porque você não está realmente procurando por amor, e os cigarros estragam sua pele. Como assim realmente? Júlia sorriu ironicamente. Ficar parada na praça central com uma placa dizendo "Estou procurando um marido"? É muito original, por sinal. Hannah riu. Ela acrescentou com seriedade. Veja bem, Júlia. O conto de fadas de que o amor a encontrará por si só não funciona mais. Quem vai encontrar? Os mal-entendidos ambulantes, como seus ex-namorados, e eles vão. Mas se você se esforçar para encontrar a pessoa certa... Hannah ficou em silêncio significativo. E como você se esforça? Oh, eu preciso lhe ensinar? A resposta é óbvia. Se você quiser conhecer um cara normal, seja mais ativa, namorar em um clube, em um café à beira-mar ou em uma empresa. Isso, irmã, é coisa de ontem. Você vê que tipo de espécimes praticam esse tipo de encontro. Júlia pensou por um momento. Hannah, obviamente, estava certa. Ela havia conhecido Max, o Alfonso, em uma boate. No dia seguinte, Max convidou Júlia para ir a um restaurante e, quando pediu a conta, descobriu-se que ele havia esquecido o cartão. Ele não tinha dinheiro. Então, Júlia teve de pagar. Então a garota decidiu que não era nada demais. Era uma grande coisa. Ela pagou pelo jantar e Max pagaria em outra ocasião. Mas não houve uma próxima vez. Não houve um novo convite para o restaurante. Mas o homem bonito e empreendedor lhe pediu um empréstimo. Na verdade, Max havia dito a Júlia que tinha seu próprio negócio, mas que todo o dinheiro estava em circulação. Não há nada de sobra, ele disse. Mas eu lhe pagarei em uma semana. Ótimo. Júlia assentiu. Uma semana se passou, depois outra, mas ela nunca viu nenhum dinheiro. E quando Júlia delicadamente insinuou ao devedor que ela não era milionária, Max começou a se referir a problemas de negócios. Um encontro casual no supermercado com um colega de classe de Max abriu os olhos de Júlia.
Por que não está indo para a aula? Perguntou o rapaz. Os olhos de Max imediatamente se arregalaram. Seu nome já está na lista de expulsão. Eu conheço você? Tentando parecer calmo, Max perguntou. O cara obviamente não era muito inteligente, então riu. Max, você está fumando? Mais uma vez, eu não o conheço. Ele parou e, arrastando Julia atrás de si, foi em direção à saída. A garota sentiu nojo. Max, o que foi isso? Ela perguntou. Foi só um engano, só isso. Ela fingiu acreditar nele. Quando você vai me dar o dinheiro? Julia, eu o tenho agora. Quando você vai me dar o dinheiro? Julia insistiu. Max hesitou e admitiu que não tinha nenhum negócio. Estou vendo. A garota largou o dinheiro e foi embora orgulhosa. É claro que não foi, porque o cara se revelou um aluno comum e até mesmo um candidato à expulsão. Dificilmente há uma pessoa no mundo que goste de ser enganada. Depois de um tempo, Julia viu Max com uma senhora bem vestida de 40 e poucos anos. O casal deixou a boutique de roupas masculinas e foi embora em um Mercedes do último modelo. Está claro, pensou Julia. Ela havia sido apresentada a Jay por um amigo. Jay se divorciou recentemente, mas não tem filhos, portanto, não corre o risco de receber pensão alimentícia. Ela disse a Julia que era prima dele. Qual era o motivo do divórcio? Perguntou Julia. Bem, a companheira hesitou. Eu não me envolvi na vida familiar deles. Oh, quem se importa? Bem, não sou velho. Mas quem sabe, talvez vocês dois tenham sido feitos um para o outro? O argumento de Julia parecia bastante razoável, e a apresentação aconteceu. No dia seguinte à exibição, Jay a convidou para um passeio pela cidade, e o passeio foi mais do que suficiente. Minha mulher deve ficar em casa. Ele disse com firmeza. Julia tinha outros planos para sua vida, então não viu sentido em continuar o relacionamento. A garota rapidamente escreveu uma mensagem para Hannah para que ela ligasse com urgência, e quando sua prima prontamente atendeu ao pedido, ela foi embora, referindo-se a problemas familiares. Pouco tempo depois, Julia entrou em uma conversa com Victoria, uma conhecida em comum. Ela contou que Jay batia em sua ex-esposa, o que de fato causou o divórcio. Com um alcoólatra, Andrew, Julia conheceu na festa de aniversário de um colega de classe. Ela imediatamente notou sua aparência atraente e sua figura bombada. Andrew também olhou para Julia com interesse. Ele é bonito, não é? Interceptando seu olhar, uma mulher de 50 anos sorriu. Julia acenou com a cabeça, envergonhada, e a mulher disse com orgulho: Esse é o meu irmão. E começou a cantar ditirambos sobre seu irmão. E então, Andrew convidou Julia para dançar. Eles começaram a conversar, e ela ficou impressionada com a inteligência do rapaz. Ela se perguntou por que um cara tão interessante estava sozinho, mas o mesmo poderia ser dito sobre ela, uma mulher bonita e inteligente. Depois da festa, Andrew acompanhou Julia até sua casa e se despediu. Acho que poderíamos fazer algo juntos. É mesmo? Ela sorriu envergonhada. Bem, por que não? Em seu primeiro encontro, Andrew apareceu bêbado. Eu sinto muito, ele disse, percebendo o olhar perplexo de Julia. Tive uma briga com meu chefe no trabalho e fui a um bar com os rapazes para aliviar o estresse. Isso acontece. Mas, no dia seguinte, Andrew convidou Julia para um café e pediu uma garrafa de vodka. Você gostaria de um pouco de vinho? Ele perguntou. Não, quero uma água mineral. A garota balançou a cabeça. Estou dirigindo. Você tem um carro? Andrew se animou. E de que tipo, se não é segredo? Depois de tomar sua bebida em tempo recorde, o namorado começou a rir de forma inadequada, a espalhar piadas sem graça e elogios desajeitados. Você está de mau humor? Ele perguntou, percebendo a expressão de desaprovação no rosto de Julia. Sim, murmurou ela, mas isso é fácil de consertar. Andrew sorriu amplamente e insistiu para que ela tomasse um drink.
Não. Julia sorriu com dificuldade. Eu provavelmente deveria ir para casa. Quando chegou em casa, ela colocou Andrew brevemente na lista negra. Mais tarde, Julia ouviu coisas interessantes sobre ele, dizendo que era muito bonito, trabalhador e que prestava atenção nela. E ela, sabe, não gostou do fato de o cara ter bebido um pouco depois do trabalho e ninguém se casaria com ela. A fonte de tais declarações, pouco lisonjeiras, foi a própria irmã de Andrew, que estava na festa de aniversário. A propósito, a irmã não tinha 50 anos como ela pensava, mas 30. Estou vendo, Julia pensou sarcasticamente. Tanto os irmãos quanto as irmãs não são tolos para beber. Com certeza, seus antepassados também eram. E, finalmente, o já mencionado filhinho da mamãe, que Julia conheceu em um café. Tudo bem, mas onde encontrá-lo? Perguntou ela, intrigada. Apresentações, eventos culturais da cidade, exposições. Enrolando os dedos, Hannah começou a listar. Ao mencionar exposições, Julia torceu o nariz, como se estivesse com dor de dente. Do que você está falando? A prima riu, pois adivinhou sua linha de pensamento. É só um exemplo. Bem, vá a um camping ou a uma casa de férias. O principal é bater em todas as portas e você será feliz. E o que estamos discutindo aqui? Perguntou Dakota ao voltar do trabalho. Sim, estamos organizando a vida particular de Julia, explicou sua esposa com um sorriso. Achei que logo estaríamos comendo saladas no casamento dela com Platon, mas infelizmente, estou vendo. Dakota riu. E Julia percebeu que o atraente grego havia feito mais de uma, e não duas, tentativas de organizar sua vida pessoal. Não se preocupe, você encontrará um noivo do qual todos terão inveja. Bem, obrigada por seu conselho, querida Dakota. Ela agradeceu a Dakota e foi para casa. Achei que você fosse jantar conosco, disse Hannah. Eu fiz essa carne. Oh, não, obrigada. Julia disse não. Tenho que preparar o material para amanhã. Estou vendo, disse sua irmã. Bem, vá trabalhar, sua trabalhadora. As irmãs foram para o corredor e Hannah sussurrou conspiratoriamente. Acho que sei o que você quer. O que eu quero? Perguntou Julia com ironia. Você quer um romance de férias? Quantas vezes? A única coisa que eu precisava era de um romance de férias para o bem do experimento. Que experimento? Estou falando sério. Eu também. Infelizmente ou felizmente, o trabalho não me permite ir a um resort. Julia acenou com as mãos. Você tem um feriado chegando? Decidi usar minhas férias para começar meu próprio negócio. Há 6 meses, ela percebeu que não queria mais trabalhar para seu tio. E, como que por acaso, ela pensou que seria uma boa ideia abrir sua própria revista de arte. Há um mês, essa ideia se tornou real, e Julia começou a trabalhar ativamente nessa direção. Ela usou as redes sociais, conversou com as pessoas certas e colocou um anúncio para comprar fotos. Mas até agora, sem resultados. Bem, isso é normal. Julia pensou com otimismo. Pela manhã, ela recebeu um e-mail. Era a primeira oferta de cooperação. Um certo John, que se apresentou como aspirante a fotógrafo, escreveu que gostaria de colaborar com ela. Julia, sem demora, respondeu e se ofereceu para trabalhar. Ok, enviarei as fotos hoje à noite. Enquanto estava na casa de sua irmã, ela recebeu uma nova mensagem do fotógrafo. Eram as fotos. Vou dar uma olhada nelas em casa. Julia decidiu. De qualquer forma, é difícil julgar pelo celular. Dirigindo até a casa, a garota literalmente saltou do carro. Impaciente, Julia ligou o computador e abriu a mensagem. 8 fotos, que para Julia pareciam apenas uma bomba, foram enviadas como capturas de tela. E essa é uma aspirante a fotógrafa. Ela ficou maravilhada. Este é um verdadeiro profissional,
Com fotos como essas, minha revista será capaz de ofuscar qualquer outra revista em qualquer pôster. Júlia escreveu que gostaria de comprar todas as fotos. Ela abriu a janela e fumou. Eu deveria parar de fazer isso. Ela pensou de passagem. Júlia, você está em casa? Ela ouviu a voz de sua mãe e se apressou em apagar o cigarro. Em casa, respondeu Júlia, sentindo-se como uma colegial. Mariana entrou no quarto da filha com desconfiança, torceu o nariz e disse com um suspiro: Você fumou de novo. O que aconteceu com você? Você tem levado um estilo de vida saudável. E eu não fumo de jeito nenhum. Júlia, envergonhada, contestou: Apenas um cigarrinho ocasional. É aí que tudo começa, comentou a mãe. A garota queria responder algo, mas então o computador apitou, informando ao proprietário que uma mensagem havia chegado. Viva! Júlia gritou em uma voz que não era a sua. Mamãe, ele atendeu. Ele respondeu. Quem? Arregalando os olhos, Marjane perguntou. Você conheceu alguém na internet? Bem, você pode dizer isso, disse a filha, animada. Consegui meu primeiro empregado. E eu pensando que era um noivo. Marjane sabia dos planos da filha e achava que era mentira. Sua filha tinha um emprego interessante com dinheiro. Então, por que tentar o destino? Um noivo. Não um noivo qualquer, é claro, mas Júlia não tinha nada para agradar sua mãe. É melhor do que um noivo, se você quer saber. A garota era uma mentirosa. Na verdade, ela mesma não se importava com um noivo adequado. Mas o que se pode fazer? Se você não tiver sorte no amor, terá sorte nos negócios. Com entusiasmo, Júlia parafraseou uma frase famosa e começou a ler as mensagens. John ofereceu a Júlia que fizesse um pagamento adiantado, depois do qual ele lhe enviaria as fotos originais. E então você transfere o restante do dinheiro para mim, escreveu ele. Os termos do acordo pareciam aceitáveis para Júlia. Caro, é claro, mas as fotos valiam a pena. E a garota escreveu que estava satisfeita com tudo. Alguns segundos depois, o número da conta apareceu na frente de Júlia e ela pagou o pedido. Meia hora se passou, mas Júlia ainda não havia recebido nenhuma foto. Nada, vou esperar. A garota pensou e foi para a cozinha. Seu estômago há muito tempo exigia comida quente, mas como estava eufórica, Júlia não percebeu. O que vamos comer no jantar? Ela perguntou alegremente. Uma sopa. Mariana respondeu. Muito bom, respondeu sua filha com aprovação e tirou um prato do armário. Bem, como você está indo? Perguntou o pai, observando com diversão enquanto ela comia. Estou esperando as fotos originais. Júlia sorriu. Metade do valor que transferi. Agora estou esperando as fotos e transferindo a outra metade. Espere. Então você transferiu o dinheiro de graça? A prática Mariana franziu a testa. Por que não de graça? Objetou sua filha. Por amostras das fotos marcadas. A mãe apenas balançou a cabeça e Júlia sentiu uma leve pontada de desconfiança. Era puramente simbólico. Mas ela não quis comer por um momento e correu para seu quarto. Como nenhuma foto havia chegado, Júlia decidiu escrever para a agência de correio de John. Mas não havia mais correspondência. A garota sentiu-se fisicamente como se tivesse levado uma pancada na cabeça com algo pesado. Deus, como eu pude ser tão estúpida! Júlia pensou com irritação e chorou com o desespero da decepção. Houve uma batida silenciosa no quarto. Não está trancada, ela respondeu. Júlia, posso entrar? Perguntou Mariane cautelosamente na entrada. Venha. Sua mãe falou com carinho e acariciou sua cabeça, como fazia quando ela era criança. Júlia fechou os olhos e se sentiu como uma garotinha indefesa. De repente, ela se lembrou de como sua mãe acariciava a cabeça de Júlia quando ela estava doente ou chateada com as notas ruins. Como isso foi há muito tempo. O pai de Júlia trabalhava no Ministério de Situações de Emergência
e morreu no cumprimento do dever. Na época, ela estava na 5ª série. Mãe e filha sempre tiveram uma relação boa e de confiança, mas depois da morte do pai, elas ficaram ainda mais próximas. Provavelmente ambas perceberam como a vida é rápida, e o mais frustrante é que ela pode acabar a qualquer momento. Isso significa que você deve valorizar e amar aqueles que estão próximos a você. A bela Mariana tinha muitos admiradores, mas nunca se casou. Minha querida mamãe, pensou Júlia, olhando com carinho para sua mãe. Você poderia ter feito algum homem bom feliz, mas dedicou sua vida a mim. O pensamento sentimental fez seu nariz lacrimejar novamente. E Júlia também estava subitamente desesperada por um mundo onde não houvesse fracasso, nem amor, sem homens e bandidos, um mundo de infância. Mas infelizmente nenhuma máquina do tempo havia sido inventada ou seria inventada. Cheirando o nariz, ela pensou e disse: todas as minhas esperanças e sonhos foram frustrados. Tão frustrados? Marjane balançou a cabeça com um sorriso. Embora não aprovasse a ideia da revista de Júlia, ela queria animar sua filha mais do que qualquer outra coisa no mundo. Qualquer coisa para fazer sua garota favorita parar de chorar. Mentiram para mim, me usaram, e eu percebi o quanto era vulnerável. Júlia respondeu um pouco mais calma. É como se eu atraísse o fracasso em tudo, desde um homem normal até os negócios. Oh, Júlia, sua tola! Sua mãe riu baixinho. Você sabe quantas vezes será enganada e talvez até usada nesta vida? Mas você já teve uma experiência, embora negativa, e percebeu não sua vulnerabilidade, mas que há muitas mentiras e enganos na vida. Mas isso não deve minar sua fé nas pessoas. Existem pessoas boas por aí, e se Deus quiser, você conhecerá pessoas que darão certo para você, e você terá um bom homem. As palavras de sua mãe tiveram um efeito calmante. A alma de Júlia parecia estar cheia de uma força vivificante, e o que havia acontecido não parecia mais uma tragédia para ela. De fato, quantas pessoas são vítimas de golpistas todos os dias? Muitas, porque ninguém está imune. Não havia mais nenhum traço de decepção. Obrigada, mamãe. A garota sorriu em meio às lágrimas. Pelo quê? Por ser tão compreensiva, disse Júlia com sentimento. Agora que conversamos, me sinto muito melhor. Bem, para que mais servem as mães? Mariana acenou com as mãos em tom de brincadeira. Sempre à sua disposição, entre em contato conosco. Eu até senti fome de novo, disse a menina com uma risada e, pegando a mãe, girou-a pela sala. Mas não será uma questão disso. Mariana disse alegremente, e elas se abraçaram e voltaram para a cozinha. Você sabe o que eu penso? Profundamente pensativa, disse sua mãe, colocando a sopa fria no fogão. Você precisa de uma boa noite de descanso. Sim, eu sei que você estava planejando fazer uma revista durante as férias. Mas ainda acho que você deveria dar um tempo e começar a trabalhar. É melhor fazer coisas novas e frescas em sua mente. Vou pensar sobre isso. Júlia acenou com a cabeça. Faltava 1 hora para o fim do dia de trabalho. Parecia uma eternidade para Júlia. Ela estava cansada, como costuma acontecer na véspera de um feriado. Além disso, ela não tinha tido uma boa noite de sono e agora estava pensando em um banho quente, um jantar leve e uma cama macia com ar-condicionado com aroma de lilás. Que bom! É uma pena que tudo isso não possa ser providenciado imediatamente. Ela e sua mãe conversaram até a meia-noite de ontem, e foi ótimo. Se ao menos não tivesse sido tão sonolento, o resto da noite foi ótimo. Fazia muito tempo que não éramos tão francos. Júlia pensou com um sorriso, e quando ela se deu conta de que teria que acordar cedo amanhã, Marjane disse: banal, mas é um fato. As manhãs são manhãs à noite. Um ditado maravilhoso, por sinal. Tenho certeza de que amanhã você verá o que aconteceu de forma diferente. E eu estava certo.
Engraçado. Mas foi nessa manhã chuvosa que ela percebeu como o ditado era verdadeiro. De fato, Júlia havia aprendido com a experiência. Além disso, ela aprendeu que as experiências negativas, ao contrário das positivas, estimulam você e o fazem continuar. As experiências positivas geralmente são relaxantes. Portanto, só posso agradecer a esse John. Com um sorriso, a garota pensou: agora estarei mais consciente de minhas ações nas redes sociais e tentarei ser mais vigilante na comunicação com pessoas não verificadas. E o dinheiro virá com isso. Um número de celular tocou. Não era familiar para Júlia, mas, pensando que poderia ser uma oferta de cooperação, ela atendeu. Senhorita Júlia? Uma agradável voz masculina do outro lado da linha perguntou educadamente. Sim, sou eu. O dono da voz, agradável, se apresentou como funcionário do banco e a informou que sua conta bancária havia sido comprometida. Desculpe-me, o que você quer dizer com comprometida? Interrompeu Júlia, intrigada. Mas era como se o jovem não tivesse ouvido sua pergunta. Para proteger seu dinheiro, ele continuou com um discurso claramente memorizado. Você precisa fornecer seus dados pessoais e a senha para o banco online. E então, Júlia se deu conta de tudo e riu alto, pensando alegremente. Provavelmente ambas perceberam como a vida é rápida. E o mais frustrante é que ela pode acabar a qualquer momento. Isso significa que você deve valorizar e amar aqueles que estão próximos a você. A bela Mariana tinha muitos admiradores, mas nunca se casou. Minha querida mamãe, pensou Júlia, olhando com carinho para sua mãe. Você poderia ter feito algum homem bom feliz, mas dedicou sua vida a mim. O pensamento sentimental fez seu nariz lacrimejar novamente. E Júlia também estava subitamente desesperada por um mundo onde não houvesse fracasso, nem amor, sem homens e bandidos, um mundo de infância. Mas infelizmente nenhuma máquina do tempo havia sido inventada ou seria inventada. Cheirando o nariz, ela pensou e disse: todas as minhas esperanças e sonhos foram frustrados. Tão frustrados? Marjane balançou a cabeça com um sorriso. Embora não aprovasse a ideia da revista de Júlia, ela queria animar sua filha mais do que qualquer outra coisa no mundo. Qualquer coisa para fazer sua garota favorita parar de chorar. Mentiram para mim, me usaram, e eu percebi o quanto era vulnerável. Júlia respondeu um pouco mais calma. É como se eu atraísse o fracasso em tudo, desde um homem normal até os negócios. Oh, Júlia, sua tola! Sua mãe riu baixinho. Você sabe quantas vezes será enganada e talvez até usada nesta vida? Mas você já teve uma experiência, embora negativa, e percebeu não sua vulnerabilidade, mas que há muitas mentiras e enganos na vida. Mas isso não deve minar sua fé nas pessoas. Existem pessoas boas por aí, e se Deus quiser, você conhecerá pessoas que darão certo para você. E você terá um bom homem. As palavras de sua mãe tiveram um efeito calmante. A alma de Júlia parecia estar cheia de uma força vivificante, e o que havia acontecido não parecia mais uma tragédia para ela. De fato, quantas pessoas são vítimas de golpistas todos os dias? Muitas, porque ninguém está imune. Não havia mais nenhum traço de decepção. Obrigada, mamãe. A garota sorriu em meio às lágrimas. Pelo quê? Por ser tão compreensiva, disse Júlia com sentimento. Agora que conversamos, me sinto muito melhor. Bem, para que mais servem as mães? Mariana acenou com as mãos em tom de brincadeira. Sempre à sua disposição, entre em contato conosco. Eu até senti fome de novo, disse a menina com uma risada e, pegando a mãe, girou-a pela sala. Mas não será uma questão disso. Mariana disse alegremente, e elas se abraçaram e voltaram para a cozinha. Você sabe o que eu penso? Profundamente pensativa, disse sua mãe,
colocando a sopa fria no fogão. Você precisa de uma boa noite de descanso. Sim, eu sei que você estava planejando fazer uma revista durante as férias. Mas ainda acho que você deveria dar um tempo e começar a trabalhar. É melhor fazer coisas novas e frescas em sua mente. Vou pensar sobre isso. Júlia acenou com a cabeça. Faltava 1 hora para o fim do dia de trabalho. Parecia uma eternidade para Júlia. Ela estava cansada, como costuma acontecer na véspera de um feriado. Além disso, ela não tinha tido uma boa noite de sono e agora estava pensando em um banho quente, um jantar leve e uma cama macia com ar-condicionado com aroma de lilás. Que bom! É uma pena que tudo isso não possa ser providenciado imediatamente. Ela e sua mãe conversaram até a meia-noite de ontem, e foi ótimo. Se ao menos não tivesse sido tão sonolento, o resto da noite foi ótimo. Fazia muito tempo que não éramos tão francos. Júlia pensou com um sorriso. E quando ela se deu conta de que teria que acordar cedo amanhã, Marjane disse: banal, mas é um fato. As manhãs são manhãs à noite. Um ditado maravilhoso, por sinal. Tenho certeza de que amanhã você verá o que aconteceu de forma diferente. E eu estava certo. Engraçado, mas foi nessa manhã chuvosa que ela percebeu como o ditado era verdadeiro. De fato, Júlia havia aprendido com a experiência. Além disso, ela aprendeu que as experiências negativas, ao contrário das positivas, estimulam você e o fazem continuar. As experiências positivas geralmente são relaxantes. Portanto, só posso agradecer a esse John. Com um sorriso, a garota pensou: agora estarei mais consciente de minhas ações nas redes sociais e tentarei ser mais vigilante na comunicação com pessoas não verificadas. E o dinheiro virá com isso. Um número de celular tocou. Não era familiar para Júlia, mas, pensando que poderia ser uma oferta de cooperação, ela atendeu. Senhorita Júlia? Uma agradável voz masculina do outro lado da linha perguntou educadamente. Sim, sou eu. O dono da voz, agradável, se apresentou como funcionário do banco e a informou que sua conta bancária havia sido comprometida. Desculpe-me, o que você quer dizer com comprometida? Interrompeu Júlia, intrigada. Mas era como se o jovem não tivesse ouvido sua pergunta. Para proteger seu dinheiro, ele continuou com um discurso claramente memorizado. Você precisa fornecer seus dados pessoais e a senha para o banco online. E então, Júlia se deu conta de tudo e riu alto, pensando alegremente. Parece que sou uma golpista popular. Desculpe-me, eu disse algo engraçado? Perguntou o suposto funcionário do banco. Sua voz, de repente, se tornou metálica e não soava mais agradável. Você percebe que sua conta bancária está em perigo? Eu entendo tudo. Garantiu a moça rindo e desligou o telefone. Estranhamente, o humor de Júlia melhorou. Ela estava satisfeita por não ter entrado em pânico, não ter atendido às exigências do funcionário do banco e, como consequência, não ter caído na armadilha dos fraudadores novamente. Vá trabalhar, seu idiota, pensou a garota com orgulho e, olhando para o relógio, começou a fazer as malas para casa. No caminho, Júlia pensou que não faria mal nenhum tirar férias, de preferência no mar. De repente, ela se lembrou das palavras sobre um romance de férias, e o que de fato poderia ser. O pensamento permaneceu impensado. Depois do jantar, Júlia telefonou para sua colega de classe Verônica, que trabalhava em uma agência de viagens. Você é uma garota de muita sorte, ela disse alegremente, como sempre. Agora temos bons descontos em viagens para Miami. Interessante, é claro, interessante, Júlia respondeu vigorosamente. A propósito, eu também estava querendo ir para lá. Você se importa se eu lhe fizer companhia? Por que eu me importaria? Ela perguntou. Não sei, Verônica bufou. Talvez você tenha seus próprios planos? Não tenho nenhum plano próprio, Júlia respondeu.
e eu ficaria muito feliz se você me fizesse companhia. Isso é ótimo. Vejo você no escritório amanhã. Que horas são convenientes para você? A agência de viagens ficava a 10 minutos a pé da redação da revista, então ela não hesitou em responder. Posso estar lá a 1 hora, durante meu horário de almoço. Isso é ótimo, Verônica disse com aprovação. Vamos almoçar juntas. A perspectiva de almoçar na companhia de uma Verônica alegre pareceu tentadora para Júlia. Assim como a perspectiva de um feriado juntas. Verônica, como Júlia, era solteira, mas ao contrário de Júlia, ela não estava triste com isso. Tolos, disse Nica despreocupadamente quando Júlia lhe contou por que não havia sido convidada para o piquenique. Não se preocupe, você não precisa de amigos que não são seus amigos, mas sim do seu status. Psicologia típica de nossas mulheres. Se você é solteiro, não é digno da sociedade delas. Mas você e eu sabemos quem é a verdadeira beleza e inteligência. Ela adorava conversar com Verônica, por isso esperava ansiosamente pelo dia seguinte, e quando o dia começou, ela aproveitou a ausência da gerência para sair para almoçar 20 minutos mais cedo. Você já está? Verônica ficou surpresa. Bem, então sente-se. Preciso terminar algo, e você e eu iremos ao novo café. Os preços são ridículos, mas é tão bom. Júlia afundou avidamente na cadeira macia e confortável e pegou seu celular. Havia 2 mensagens de parceiros em potencial, mas dessa vez ela decidiu estudá-las mais tarde. Além disso, agora eles, aparentemente, estariam sempre chegando. E Júlia não seria capaz de responder a todas elas. E de qualquer forma, deixe o mundo inteiro esperar. Ela pensou despreocupadamente. Vou descansar, recuperar minhas forças e depois começarei a fazer as coisas. Mamãe tem razão. É necessário experimentar algo novo em uma cabeça nova. Venha, vamos almoçar, disse Verônica com um sorriso. A cafeteria agradou não apenas pelos preços e pela comida saborosa, mas também pelo interior. Era caseira e aconchegante. As mesas eram cobertas com toalhas de mesa bordadas com franjas. Os assentos das cadeiras eram macios, os encostos altos e esculpidos. Os bules de porcelana ficavam sobre as mesas. As janelas eram decoradas com cortinas elegantes e repletas de plantas floridas. Como é bonito aqui! Exclamou Júlia. Não quero nem sair daqui. Sim, foi isso que pensei na primeira vez que vim aqui. Verônica assentiu com um sorriso. Sempre venho aqui depois do trabalho quando estou com preguiça de cozinhar. Júlia pediu purê de batatas e uma costeleta. Ambos derreteram em sua boca. Verônica optou por espaguete com coxa de frango ao molho. O prato parecia incrivelmente apetitoso, e Júlia decidiu que experimentaria tudo. Diga-me como está se saindo. A colega de classe disse e perguntou. Está saindo com alguém? Vamos colocar as coisas dessa forma. Júlia tentou sorrir. Não é bem assim. Então, o que deu errado? Tudo. Suspirando, ela respondeu e contou a Nica sobre seu breve caso com o gostoso grego. Sim, foi um caso difícil. Ela sorriu. Mas nada. Vamos ter um romance de férias. Você terá novas impressões. Minha irmã diz que eu preciso de um romance de férias, disse Júlia pensativa. E com razão. Acenou a amiga com a cabeça. Um romance de férias aumenta sua autoestima. E se você está começando um novo negócio, a autoconfiança não faz mal. Você tem alguma experiência? Ela perguntou. Claro que sim. E como uma garota experiente nesse assunto, digo que esse é um meio 100% eficaz de aumentar a autoestima. Você poderia escrever um livro. É isso mesmo. Júlia deu uma risadinha. Dicas para mulheres inseguras do treinamento de Verônica. Se eu escrever um livro, será muito em breve. Era tão bom e fácil estar na companhia de Nick, mas infelizmente só havia 1 hora
para o intervalo do almoço. Além disso, ela tinha uma viagem para organizar. Ei, que tal sexta-feira à noite? Como se estivesse adivinhando os pensamentos de Júlia, sua colega de classe sugeriu. Por que não? Na sexta-feira à noite, Verônica apareceu na casa de Júlia com um vestido que era mais revelador do que revelador. Uau! Ela disse. O quê? Nica riu, claramente satisfeita com o efeito. Um vestidinho preto, mas não é pequeno, é microscópico. Júlia riu. Não fique com ciúmes. Graças a Deus, a figura permite. A propósito, a sua também. Então esse é o nosso traje de hoje. Nica deu uma piscadela. Eu me lembro que você tinha um prateado, e acho que é apropriado. Apropriado para quê? Ela perguntou, percebendo que isso não seria um encontro de uma noite. O código de vestimenta da boate ao lado. Verônica acenou com as mãos, dramaticamente. Ao mencionar a boate, Júlia se lembrou de seu conhecimento sobre o Alfonso Max e torceu o nariz. O que é isso? Perguntou a amiga. Nada. Não é nada. Júlia acenou com a mão. Bem, então coloque aquele vestido. Estamos indo para a boate, declarou Nica, tirando garrafas de vinho e frutas da bolsa. Para ser sincera, ela não fazia ideia de onde havia colocado o vestido prateado que usara na véspera de Ano Novo, e ela realmente não estava com vontade de ir à boate. Mas Júlia sabia que sua amiga nunca a deixaria ir. Se Verônica tivesse algo em mente, ela não descansaria até que estivesse do jeito que ela queria. Então vou ter que colocar um vestido revelador e ir à boate. Acho que o coloquei no mezanino. Júlia se lembrou. O vestido foi de fato encontrado lá e a garota o vestiu. O que posso dizer, com uma figura como essa, não se podia dar ao luxo de usar uma roupa dessas. Na verdade, o vestido vinha com um caftã de pele. Mas no verão ele era, para dizer o mínimo, inadequado. Estava ótimo. Ainda mais porque o vestido servia perfeitamente e ficava na altura do rosto de Júlia. Que os homens vissem e mordessem os cotovelos por não terem conseguido uma beleza dessas. De repente, Júlia pensou consigo mesma. Estou arrasando! Verônica exclamou quando a viu. Para onde os homens olham? Não vamos falar de coisas tristes. Júlia respondeu decidida e foi pegar os óculos. A saída para a boate correu bem. As meninas foram um sucesso estrondoso. Elas viram os olhares descontentes das jovens, que mal devem ter chegado à idade adulta, mas apenas deram de ombros com um sorriso. Sim, imagine. Há moças tão irresistíveis andando pela cidade. Mas elas sabem seu valor. Você podia ver isso na expressão de ambos os rostos. Depois de dançar, elas chamaram um táxi. Meninas, posso ir com vocês? Um dos rapazes, que passava por ali, gritou alegremente. Outra hora, querida. Verônica respondeu com uma voz deliberadamente senil e os amigos riram alto. Afinal, não fomos à boate à toa, pensou Júlia ao adormecer. E eu, boba que sou, não queria ir. O ensaio foi um sucesso. Por que não temos um romance nas férias? É apenas uma vida. Portanto, devemos tentar de tudo. Com esse pensamento, ela adormeceu. Uma semana depois, os amigos saíram de férias. Alugaram uma casa pequena e arrumada em um setor privado pitoresco perto da praia. A casa tinha 2 quartos e uma cozinha espaçosa, um jardim sombreado e uma pérgola também agradou. As maçãs tinham um aroma alucinante e as groselhas, ameixas e uvas eram tão grandes que os amigos se perguntavam se estavam em um jardim paradisíaco. Os primeiros dias passaram para Júlia de forma monótona. Café da manhã, praia, descanso à tarde, passeio noturno à beira-mar. Durante todo o dia, nos comunicávamos principalmente com os garçons dos cafés ou com um vendedor de sorvete. Ela falava algumas dezenas de palavras por dia. E, estranhamente, ela gostava disso. A ideia de um romance nas férias, embora mexesse com sua imaginação,
ia e vinha. De vez em quando, Júlia se pegava pensando que essa ideia a deixava desconfortável. A euforia que a invadira depois da boate havia desaparecido na manhã seguinte, e agora não havia mais nenhum vestígio dela. Mas Nika não perdeu tempo. No dia seguinte de sua estada no resort, ela se levantou de madrugada e foi ao mercado comprar legumes. Ela conheceu um moreno corpulento chamado Ray. Durante 3 dias, Verônica saiu com ele. Júlia decidiu não sair com um membro do sexo oposto. Por que esperar? Verônica ficou surpresa quando sua amiga lhe contou. Tenho que me decidir. Júlia sorriu envergonhada. Bem, não posso fazer tudo de uma vez. Não importa. Nika acenou com a mão e começou a pintar os lábios. Veja você mesma, amiga. Mas você tem muito a perder. De alguma forma, Júlia não se sentia assim. Ainda não, pelo menos. Andar pela cidade lhe agradava mais do que um caso com um hipotético estranho. Ela estava usando um roupão curto e semi-transparente e sapatos de salto baixo, decorados com pontas de pele. Como a Nika é bonita, afinal, pensou Júlia. É claro que ela não era pior, mas ao contrário de sua amiga, não sabia como usar essas coisas. Talvez valesse a pena aprender, ela decidiu. Eu não sei, Verônica respondeu. O que deu em você? O que deu em mim? Júlia deu de ombros. Bem, eu não gostei desse Sanjay. O que há de errado? Não sei o que há de errado com você, disse o colega de classe pensativo. Então você sonha com um lindo romance, depois foge de um homem rico e bonito. E se não for assim? Júlia sorriu enigmaticamente. Não estou entendendo? Verônica estava perplexa. Você pegou alguém no caminho? Júlia, me diga! Mas ela queria intrigar um pouco a amiga. Algo do gênero. Júlia respondeu. Júlia, o que você está fazendo? Ela perguntou inocentemente. Você sabe que eu não gosto de fazer rodeios. Eu sei. Júlia acenou com a cabeça e apontou para as novas flores. Verônica sentou-se na cama e disse. Me diga. Júlia, você é louca, declarou Nika, depois de ouvir a história da amiga. Um homem rico e bonito gostava de você, mas você desistiu. E então você viu flores e diamantes e foi atrás dele. Sanjay teria lhe dado uma chuva de diamantes? O que isso tem a ver com o assunto? Júlia suspirou. O que isso tem a ver com alguma coisa? Eu não sei, admitiu a garota. Mas algo me diz que é. O que é isso? É isso? Você quer dizer amor? Talvez. Não estou entendendo você. Verônica balançou a cabeça. Que tipo de amor poderia existir? E se isso não for verdade? E as flores e o colar também forem mentiras? Júlia disse, razoavelmente. Não estou falando das flores e do colar, mas do homem que os deu. Tem certeza de que ele é um empresário honesto? Não tenho certeza de nada. Ela suspirou e, de repente, deu uma piscadela para a amiga. Mas isso pode ser verificado, não pode? Uma aposta. Verônica sorriu. Pode-se dizer que sim. Júlia concordou, e ela percebeu que agora sua amiga a apoiaria, porque Nika amava aventuras e, portanto, demonstraria compreensão, pararia de chorar por todas as mentiras e rejeitaria Sanjay. Era uma boa aposta. Você sabe, há algo nisso. Ela sorriu. Mas eu ainda acho que você deve ficar do lado seguro. Você não conhece esse homem, não sabe o que ele está pensando. Sim, mas como fazer isso? É elementar, exclamou Verônica. Você vai me mandar o endereço. Se algo der errado, me mande a palavra SOS no Messenger, ou um ponto de exclamação. Ray e eu correremos em seu auxílio. As meninas riram. Depois do almoço, Leroy enviou suas coordenadas. Acho que é no final da próxima rua. Júlia, que havia dado uma volta pelo bairro, percebeu. Sim, é bem ali. Espere, espere, espere! Os olhos de Verônica se arregalaram. Então, é ao lado da mulher que nos alugou a casa. As amigas se entreolharam e, sem conluio, exclamaram. Então é isso que está acontecendo?
Eles ficaram em silêncio. Acontece que ela gentilmente deu seus dados à vizinha. Verônica assentiu com a cabeça, recuperando o poder da fala. Parece que sim. Mas ela parece ser uma mulher decente, e não acho que ela daria o número do vizinho para um canalha. Nika argumentou alegremente, como se não fosse ela que 20 minutos atrás estivesse cética quanto à ideia da amiga de se encontrar com Leroy. Então, Júlia, vamos prepará-la para seu encontro com o misterioso estranho. Por onde vamos começar? Perguntou Júlia em um tom de negócios. Primeiro vamos até o mar. No mesmo tom de negócios, respondeu Verônica. Vamos nos refrescar. A praia ficava a 10 minutos de caminhada, o que teve um grande impacto no custo do aluguel da casa, mas os amigos argumentaram que era melhor pagar mais. Mas no final, teriam tudo o que precisavam. A visão do mar azul deslumbrante sempre acalmava Júlia e a deixava com um humor positivo, o que era especialmente importante em um dia como aquele. Ela podia sentir os olhares arrebatadores dos homens, e a ideia de que talvez Leroy estivesse entre eles, observando-a secretamente, surgiu em sua cabeça. A ideia pareceu excitante para Júlia, e ela decidiu se mostrar em toda a sua glória. Livrando-se do vestido e da camiseta, a garota caminhou graciosamente até a água e mergulhou. A 20 metros da margem, Júlia rolou de costas e abriu os braços. A água morna do mar penetrou em cada célula de seu corpo. O mar sempre proporcionou a Júlia uma felicidade e uma sensação de liberdade sem precedentes. Mas naquele momento, ela sentiu seu poder vital mais do que nunca. E a antecipação da tão esperada felicidade aumentou a tremenda sensação que ela sentiu naquele momento abençoado. Em seu êxtase, Júlia não notou Verônica ao seu lado. Você está muito especial esta noite, ela comentou. Sabe, eu posso sentir isso. Júlia respondeu com um sorriso. Hoje me sinto melhor do que nunca. E você é uma mulher romântica. Nika sorriu de volta e balançou a cabeça. Isso é bom ou ruim? Perguntou a senhora romântica. É maravilhoso, garantiu sua amiga. Elas nadaram até a margem. Quando as moças chegaram à margem, Júlia desembaraçou seus luxuosos cachos e os balançou, fazendo com que vários homens, que estavam um pouco mais longe, congelassem de admiração. Vejam enquanto podem. Júlia tirou o protetor solar de sua bolsa de praia e começou a passá-lo lentamente em sua pele. Os homens literalmente esticaram o pescoço. Tanto talento é desperdiçado. Com um leve sorriso olhando para ela, disse Verônica. Por que ele deveria ser perdido? Argumentou Júlia. Estou usando-o para o fim a que se destina. Você já mudou de ideia sobre ir ao encontro de seu Romeu? Não. Ela respondeu sucintamente, colocando o tubo de creme de volta em sua bolsa e rolando de costas. Depois de tomar banho mais uma vez, Júlia e Nika começaram a se arrumar para ir para casa. O próximo item do plano era um tratamento de spa improvisado na pequena sauna e uma ducha fria. Seria bom fazer uma massagem em você depois dos tratamentos. Mas o que eu não sei. Verônica acenou com as mãos. O que é rico? O que é bom para você? Após o tratamento, Júlia se sentiu como um recém-nascido, ou talvez esse fosse seu novo nascimento. Júlia decidiu ir devagar com o cabelo e a maquiagem. Seu cabelo, após a máscara nutritiva, parecia um chale de seda dourada, e Júlia decidiu que era um pecado esconder tanta beleza. Então, ela decidiu deixar o cabelo solto. O mesmo aconteceu com a maquiagem. O tratamento no spa foi um milagre. A pele de Júlia parecia iluminada por dentro e não precisava de nenhuma maquiagem, exceto um pouco de gloss transparente. De manhã, ela vestiu um vestido branco curto, com ombros abertos, e recebeu mais uma rodada de elogios da amiga. Se ao menos Leroy pudesse apreciar seus esforços conjuntos.
Quer que eu a acompanhe até a saída? Sugeriu Verônica. Não, acho que não. Júlia balançou a cabeça com um sorriso e deu uma piscadela. Você já passou 12 horas comigo, e você tem um convidado para conhecer. Você sabe tudo. Ela deu uma risadinha. Júlia caminhou em direção à casa de Leroy, com as pernas tremendo. Seu coração batia como se ela estivesse correndo. E quando Júlia chegou ao endereço certo, de repente, ela quis voltar. Chegar à noite para um completo estranho e a 1000 quilômetros de distância de casa era uma verdadeira loucura. Júlia parou ao lado da bela casa e pensou no que fazer. Ir embora, é claro, é fácil, mas a garota sentiu que não valia a pena e, mentalmente, cruzou os braços, aproximou-se resolutamente da cerca e apertou o botão da campainha. Quem? Perguntou uma voz masculina com rouquidão. Sim, não era o que Júlia imaginava que fosse a voz de um jovem empresário, mas talvez ele apenas fumasse muito. Deus, que absurdo está passando pela minha cabeça. Júlia estava com raiva de si mesma. Eu sou a Júlia. Eu atendo. Alguns minutos depois, os portões se abriram em direções diferentes e a garota entrou livremente no território. Não há lugar para onde se refugiar. Ela pensou enquanto subia os degraus. A porta da casa se abriu e Júlia viu um avô idoso, um avô de verdade, na casa dos 60 anos. A decepção foi tão grande que ela quase chorou. Seu primeiro pensamento foi ir embora. Mas lembrando-se de que Verônica estava agora com Ray, ela abandonou esse pensamento. Enquanto isso, o vovô estava agitado e ela se sentiu desconfortável em dar meia volta e ir embora. Entre, Júlia. O homem mais velho lhe agradeceu. Eu sou o Sr. Leroy. Pode me chamar apenas de Leroy. Prazer em conhecê-la. A garota se espremeu para sair. Da mesma forma? Da mesma forma. O avô falou em voz baixa e, abraçando-a delicadamente, conduziu-a pelo corredor. Por favor, disse alegremente o velho, abrindo a porta. A primeira coisa que Júlia viu foi uma mesa ricamente posta. No meio da mesa havia uma travessa de ganso com fatias de batatas douradas e fatias de maçã. Havia saladas, das quais havia 5 tipos, e, é claro, as frutas locais e uma enorme garrafa de vinho da casa. Júlia ficou subitamente constrangida. O homem havia trabalhado duro, cozinhado, arrumado a mesa. E ele estava escrevendo em nome de um jovem. E você, seu tolo, acreditou nisso. Disse a voz interior zombeteiramente. Vamos lá. O vovô deve estar entediado. Então, ele decidiu alegrar sua solidão. Ah, ficar bêbado com o vovô. Esse é o meu destino. Júlia sentou-se à mesa e Leroy começou a cortejá-la galantemente. Que tal um pouco de vinho de uva? Perguntou ele. Eu lhe garanto que é maravilhoso. Eu lhe garanto que é maravilhoso. Júlia respondeu com um sorriso. Eu adoraria tomar um pouco de vinho. Esse é o nosso jeito. O homem mais velho disse com aprovação e lhe serviu uma taça grande de vinho. A bebida tinha um aroma tão maravilhoso que Júlia teve vontade de tomar um gole imediatamente. Mas como isso era indecente, ela esperou pacientemente pelo primeiro brinde. Júlia, de que tipo de salada você gosta? Perguntou Leroy. De todas as que estou vendo aqui, todas elas. Isso é ótimo. Ele se alegrou e colocou um pouco de cada uma no prato da moça. Que delícia! Disse Júlia com sinceridade, depois de provar a salada grega. Coma. Para mim, a melhor recompensa é quando um convidado gosta da minha comida. A garota olhou atentamente para seu anfitrião e descobriu que ele era um homem mais velho e atraente. Um senhor idoso encantador. Ele deve ter sido irresistível em sua juventude. Ela pensou. Todas as garotas eram dele. Muito bem, Júlia. Deixe-me fazer o primeiro brinde a você. Leroy disse com sentimento. E ele foi aceito. Apoiou alegremente sua convidada. O sabor do vinho era realmente luxuoso. Você gosta dele? Olhando de soslaio para Júlia, o homem perguntou.
Muito mesmo, eu mesmo o fiz. Ele se gabou. Isso é ótimo. Júlia, de onde você é, se isso não é segredo? A senhora Clara não lhe contou? A garota sorriu mentalmente. Mas em voz alta, ela apenas disse, sua cidade. Entendo. Júlia, o que você faz? De repente, Júlia se lembrou de seu pretendente fracassado, Sanjay, e ficou surpresa ao perceber que esse velho sorridente causou uma impressão muito mais favorável nela. Talvez eu goste de homens mais velhos, mas ainda não me dei conta disso? Júlia se perguntou. Sou historiadora de arte por formação. Trabalho em uma revista de arte. Ela sorriu docemente e respondeu. Que tipo de revista de arte? Harmony. Eu conheço. Leroy assentiu com a cabeça, o que surpreendeu Júlia. Em sua mente, os homens de negócios eram pessoas pragmáticas para as quais a arte era completamente estranha. É uma boa revista. Você se interessa por arte? Sim, me interesso. Que tipo de arte? Um pouco de tudo. O senhor mais velho sorriu. Júlia, gostaria que eu cantasse para você? Ele provavelmente vai começar a fazer uma serenata para ela. A garota decidiu. Bem, por que não? Cante. Júlia assentiu. Leroy se levantou imediatamente da mesa e foi para o meio da sala de jantar. Se ele falava com rouquidão, tinha um barítono bastante agradável quando cantava. O que foi isso? A voz agradável de Leroy era envolvente, hipnotizante. Ele cantava em sânscrito. O idioma havia sido considerado morto há muito tempo e Júlia ficou surpresa ao encontrar alguém cantando nele, especialmente um homem de negócios. Era uma bela canção sobre o amor proibido de um pastor mendigo por uma nobre dama. E Júlia ficou ouvindo. E quando a música terminou, a garota aplaudiu. Bravo! Exclamou ela. Isso é simplesmente maravilhoso! Júlia não conseguia encontrar as palavras certas para expressar sua alegria. Mas Leroy ficou lisonjeado com esse simples elogio. O velho sorriu. Provavelmente, para esconder seu constrangimento, ele se ofereceu para brindar à arte. Com prazer, Júlia exclamou e pensou. Ele é um bom velhinho. Acho que vou visitá-lo. Eu deveria devolver-lhe o colar, ou Deus me livre se pensarem que o estou usando para fins mercantis. Aqui? E então, um Golden Retriever entrou correndo na sala. O mesmo cachorro que Júlia tinha visto em uma foto na mídia social. Mas isso foi só o começo. Um jovem entrou na sala com um buquê de rosas escarlates. Vejo que vocês já encontraram uma linguagem comum, disse ele com um sorriso, e olhando atentamente para a espantada Júlia, acrescentou. E você é ainda mais bonita de perto. Espere um pouco, ela disse e esfregou as têmporas. Qual de vocês é Leroy? Os dois. Os homens responderam com alegria e riram alto. Leroy era um cara bonito, inteligente, mas muito tímido. Isso lhe causava muitos problemas com as garotas. Ele não conseguia se aproximar de uma garota de quem gostava, e quando alguém o fazia, o rapaz era deixado para sofrer em silêncio. O problema é que Leroy era um cara romântico, e as beldades modernas não entendiam isso. Aquelas que eram mais ousadas, e em geral eram garotas mais velhas, tentavam se aproximar do jovem bonitão. Mas todas falharam. O rapaz não entendia isso. Ele tinha certeza de que o primeiro passo deveria ser dado por um jovem, e não de outra forma. Era especialmente deprimente que a primeira beldade da classe, que sonhava com ele, todas as noites fosse amiga de um valentão e perdedor. E tudo isso porque Leroy nunca tinha sido capaz de dizer como se sentia. Leroy, desde a 9ª série, sonhava com negócios, então decidiu entrar na faculdade de economia, o que fez após a formatura. O cara gostava muito de estudar, mas, em termos de vida pessoal, a vida na universidade era a mesma que na escola. Havia muitas garotas bonitas, mas ele ainda não tinha coragem de se aproximar de uma delas.
Leroy nem percebeu o momento em que o mal-estar do outono se apoderou dele. Ele apenas notou que os dias estavam ficando mais curtos, o clima estava ficando mais frio e seu humor estava piorando lenta, mas seguramente. Leroy se sentia cansado e apático o tempo todo. A paisagem de outono, embora bonita, parecia sem graça e sem vida para ele. "Você precisa conhecer uma garota legal imediatamente", resumiu um novo amigo de seu colega de classe. "Não é um problema no dormitório. Quantas delas estão lá, de roupão curto?" Em uma das festas estudantis, ele se aproximou da primeira garota bonita, surpreendentemente. Mas pela manhã, não havia nenhum traço de tristeza do outono. Um encontro com uma bela garota deixou Leroy animado. Ele se sentiu como se estivesse voando com asas. Isso foi até Leroy ver a garota dirigir até o dormitório com um homem rico em um carro estrangeiro bacana. Timidamente, ele exigiu uma explicação, mas a garota apenas encolheu os ombros e disse: "Esse é o meu admirador. E daí? Você é bonito, inteligente e eu gosto muito de você. E Jack é rico." E sorrindo, ela acrescentou: "Você e ele se complementam muito bem." Mas Leroy não precisava complementar ninguém, e ele próprio não precisava de nenhum complemento. Então, Leroy silenciosamente se virou e foi embora. Naquele momento, algo se encaixou em seu cérebro. "Pare de ser um maricas. Caso contrário, todas as garotas limparão seus pés em mim", ele disse a si mesmo em sua mente. "Além disso, minha principal tarefa agora é estudar economia. Quero entrar no mundo dos negócios. E as garotas? E as garotas mais tarde." Leroy mastigou diligentemente o granito da economia, que acabou não sendo tão difícil. De vez em quando, ele tinha namoradas, mas nada sério. E eu gostaria de conhecer a verdadeira, não um tubarão astuto, que via nele um marido promissor, capaz de proporcionar à sua família uma vida sem problemas. Leroy se formou na universidade com um diploma vermelho. Um mês depois da defesa, ele conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria e, após um ano de trabalho, começou a nadar livremente. Negócios eram a sua praia. Então, por que perder tempo trabalhando para seu tio? A empresa de transportes de Leroy começou a ganhar impulso rapidamente, quase desde o início da abertura. Tendo se tornado um homem rico aos 27 anos de idade, Leroy comprou para seus amados avós uma casa dos sonhos à beira-mar para suas bodas de ouro. Infelizmente, a avó não conseguiu desfrutar adequadamente de seu novo lar. 6 meses após a mudança, ela deixou este mundo. Leroy trabalhou muito, viajou bastante e aproveitou a vida. Mas apenas os sonhos de uma família amigável e forte continuavam sendo sonhos. Até que um dia, Leroy foi visitar seu avô e, ao que parece, conheceu o verdadeiro avô. Naquele dia, ele estava colhendo pepinos e a atenção do jovem foi atraída por 2 moças com corpos de modelo. As beldades foram até a casa do vizinho. Provavelmente, as próximas turistas vieram negociar o aluguel da casa. Ele se deu conta. A morena não causou muita impressão em Leroy. A morena parecia uma mulher com gosto por aventuras picantes, algo que não o interessava há muito tempo. Mas a outra, com cabelos luxuosos da cor de trigo maduro, sem dúvida era muito bonita. Sem dúvida, ela era muito bonita. No entanto, não foi isso que atraiu Leroy. A expressão facial da garota era sonhadora e, de certa forma, indefesa. Ela lembrava a Leroy, a heroína dos contos de fadas infantis. "Você também é um contador de histórias", ele gritou para si mesmo. Se ela estiver em contato com uma fera como aquela escura, ela é a mesma. E se não estiver, o amigo dela vai lhe dar razão. Então, Leroy, basta enrolar o lábio e seguir em frente. Alguns dias depois, Leroy foi com seu avô a um café e viu uma garota de cabelos escuros na companhia de um moreno brutal. Ao voltar da lanchonete,
o rapaz decidiu caminhar até a casa, que era alugada por um vizinho, e viu a luz. E 2 dias depois, Leroy finalmente se convenceu de que a garota de seu interesse passa as noites em orgulhosa solidão, enquanto seu amigo está se divertindo ao máximo. E ele decidiu conhecer a princesa de cabelos dourados por todos os meios. Mas como fazer isso? O banal "garota, posso conhecê-la"? Definitivamente não. Você conhece pessoas aqui para ter um romance nas férias. E a loira encantadora não parecia estar interessada nisso. Leroy ficou intrigado por um longo tempo e finalmente decidiu começar com um namoro secreto. Ele estava voltando da praia e viu o amigo da garota dos seus sonhos de braços dados com uma morena. Então, a amiga dela estava solteira novamente. Bem, era hora de agir. Sem pensar muito, Leroy cortou rosas brancas do jardim de seu avô e correu para a casa que as moças estavam alugando. Ele deliberadamente não se revelou. A de cabelos escuros provavelmente pensaria que era para ela. Leroy pensou com uma risada, lembrando-se da maneira como ela havia sorrido para os homens no mercado. No dia seguinte, ele decidiu perguntar ao vizinho o nome da beldade loira. Você gostou dela? A senhora Clara deu uma piscadela. A mulher mais gentil do mundo. Eu gosto dela, acenou o garoto. No dia seguinte, Leroy viu os hóspedes do vizinho indo sozinhos ao restaurante. Ele sentiu uma pontada de ciúme, mas decidiu que não havia nada de errado nisso. Afinal de contas, Júlia não podia ficar trancada o feriado inteiro. Mas parece que a ida ao restaurante não foi bem sucedida. A rainha dos sonhos do jovem empresário voltou do restaurante bem rápido, e, milagrosamente, ela lhe escreveu de volta, e no dia seguinte ele teve que sair com urgência devido a um motivo de força maior na empresa. Leroy decidiu não cancelar a reunião. Ele instruiu seu avô a encontrar o convidado, e, ao que tudo indica, o velho cumpriu a tarefa da melhor forma possível. Quando Leroy percebeu que Júlia achava que seu avô estava escrevendo para ela em nome de um jovem, ele começou a rir. No começo, eu queria ir embora, confessou o hóspede. Mas foi como se algo me segurasse, e não me arrependi nem um pouco. Você tem um grande avô? O bisavô fazia todo tipo de coisa. Acontece que ele costumava ser um artista de circo na juventude, e agora decidiu dar uma sacudida nos velhos tempos. Leroy Sr. fazia malabarismo com maçãs e realizava truques de mágica. E quando o alegre trio foi para o lago artificial no quintal, ele subiu na grade da ponte e tentou andar sobre ela. Leroy Jr. e Julia mal conseguiram pegá-lo. O velho se acomodou e foi dormir, e os jovens conversaram até o amanhecer. Sabe, você e eu temos destinos semelhantes, disse Leroy com um sorriso quando Julia lhe contou sobre sua vida. Sim, acho que sim. Ela sorriu de volta. Vejo você amanhã. Quero dizer, já vejo você hoje. Julia respondeu e se sentiu a garota mais feliz do mundo. Como foi o encontro? Perguntou Verônica. Não fale, não fale. Estou vendo tudo. Você está apaixonada? Acho que sim. Julia acenou com a cabeça. É melhor não mostrar isso a ele. Você acha que eu não percebo isso? Ela suspirou. De qualquer forma, vou fingir que, para mim, é apenas um romance comum de férias. À noite, Leroy e Julia foram ao restaurante favorito dele. Depois do jantar, eles deram uma longa caminhada pela vila e não conseguiram conversar por muito tempo. Assim, começou o romance mais lindo e apaixonado da vida de Julia. Era uma pena que esse fosse outro caminho para lugar nenhum. Ela pensou com tristeza. Ah, vamos lá. Nika acenou com a mão. Pelo menos 1,5 de felicidade é sua. Portanto, aproveite cada célula de seu corpo e de sua alma. Julia, você já pensou em família? Em filhos? Leroy me perguntou uma vez. Não. Julia balançou a cabeça. O que devo dizer? Vou tirar tudo da vida.
Depois posso pensar na família. Tenho a sensação de que essas não são suas palavras. O garoto comentou. Mas novamente. Leroy ficou desapontado, mas não demonstrou. Então ele pensou. Bem, tudo bem. Afinal de contas, divertir-se com uma bela garota também não era ruim. Quando chegou a hora de ir embora, Leroy recebeu Julia com um enorme buquê de rosas vermelhas e brancas. Obrigado pelo conto de fadas, disse ele. A você também, respondeu Julia. Ela queria chorar e pediu a Deus que não o fizesse na presença do amante do resort. Leroy nunca disse as palavras que ela estava esperando. Bem, boa sorte, Leroy falou, deliberadamente com alegria. Ele foi embora. Julia se sentou no avião e chorou amargamente. Ela não queria acreditar que aquele era o fim. Depois de um mês, Julia percebeu que uma nova vida havia começado dentro dela. Quando alguns de seus colegas casados souberam disso, começaram a zombar dela. Mas Julia não se importava, pois ia ter um filho com o homem que amava, e todo o resto não importava. A futura mamãe não percebeu que Leroy estava passando por um momento difícil. Não entendo com o que você está se preocupando, disse o avô. Se eu fosse você, eu me explicaria. Ela disse isso. Eu não sei o que ela disse. O pai me interrompeu, sem cerimônia. Você a conhece há apenas uma semana? Então, por que ela deveria lhe contar sobre seus planos para a vida dela? E então, Julia pode ter temido que você interpretasse as palavras dela como uma dica. Uma dica de quê? Meu neto não entendeu. O que você quer dizer com isso? Que ela quer se casar. Ela temia que você fugisse se ficasse com medo. E agora o que fazer? Leroy, você está louco? O vovô ficou muito bravo. Se você realmente não pode ficar sem ela, então vá até ela. Diga que a ama. E se ela o fizer? Eu mato você. Leroy brincou. Julia caminhava para o carro e, de repente, ouviu uma voz dolorosamente familiar chamando-a. Isso não pode estar acontecendo, pensou ela. Mas de onde ele viria? Ele já deve ter se esquecido de mim. Julia. A voz se repetiu com mais insistência e a jovem se virou. Leroy estava atrás dela e a olhava com carinho. Leroy, o que o traz aqui? Estou aqui por você. Eu a amo. Não vai me mandar embora? Você ficou ainda mais bonita? Disse Leroy e a olhou da cabeça aos pés. Julia, você está o quê? Ele não terminou, mas Julia fez isso por ele. Você me engravidou. E escondeu isso? Como eu poderia saber como você se sentia em relação a isso? Exclamou Julia. Seu idiota. Leroy sorriu, abraçando-a, e sussurrou. Você não acha que teremos que pensar em formar uma família agora? Com certeza. Ela sussurrou de volta. Seus lábios se encontraram. Em um mês. Não foi à toa que você pegou o buquê no meu casamento. Hannah aplaudiu, genuinamente feliz pela prima. Não, ela não foi para o resort por nada, Verônica declarou com autoridade. Meninas, não discutam, disse alegremente a feliz recém-casada. Nenhum deles foi desperdiçado, e eu estou feliz. Sim, e não perdi um convidado tão simpático, ecoou Leroy. Felicidade para os jovens, exclamou Nika. Felizes os jovens, ecoaram os convidados.